Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o seu Jornal das 5, o Jornal do Fim da Tarde da Causa Operária TV. Convido vocês a curtir e compartilhar o link dessa transmissão para fazer com que as notícias da COTV chegue a todos os trabalhadores, a todas as pessoas diretamente interessadas nas informações que a gente vai repercutir aqui e analisar. Hoje eu, Matheus Vetter, diretamente de Blumenau, em Santa Catarina, e o companheiro Eric Menezes, da Bahia. Boa tarde, companheiro Eric. Boa tarde, Vetter. Boa tarde aos companheiros que estão nos assistindo aí, aqueles que também vão assistir mais tarde. Isso aí, estamos falando aqui de Salvador, a terra do lockdown. Vamos ver como é que tá o lockdown aí. Exatamente. Bem, convido os companheiros que ainda não são inscritos aqui na Causa Operária TV a se inscrever e ajudar a gente a chegar aos 100 mil. Estamos muito perto de conquistar essa marca. Você pode, assim, ajudar a sustentar, a financiar uma TV 24 horas no ar, defendendo o interesse dos trabalhadores. Hoje é dia especial, né? Final aí do Campeonato Brasileiro, então saudar também todos os rubro-negros e colorados. Logo mais a gente vai saber quem vai ser o campeão brasileiro, Eric. Entrar na nossa pauta. Trabalhadores denunciam o lockdown na Bahia. Nada melhor do que um companheiro baiano para falar para a gente o que está acontecendo na Bahia, Eric. Pois é, Beto. O pessoal que viu aí que a gente não teve já, o pessoal já não tem aval, né? Aí tudo bem que não se tivesse a festa em si, né? A gente também concorda que é complicado você manter as festividades, aí, aglomerar as pessoas aí de fato, mas não haveria para não ter o feriado, né, por exemplo, e preservar o descanso do trabalhador, que aliás continua aí praticamente sendo obrigado a trabalhar nas condições, vamos dizer assim, rotineiras, né? E para aprofundar a situação, a gente está vendo aí em várias cidades do país estourar aí os chamados lockdown, né? Que são as medidas aí de restrição de circulação de forma mais intensa, né? E aqui na Bahia resolveu-se, né, a parceria entre o governo do estado do Rui Costa, do PT, com as oligarquias baianas, inclusive o carlismo, né, os salvadores da pátria, adotar também o lockdown aqui em Salvador, né? Utilizando de sempre, né, o mesmo argumento que a pandemia está fora de controle, que está atingindo aí os percentuais aí de internação, né, nos leitos de UTI. A primeira medida, que foi semana passada, vamos dizer assim, primeira versão do lockdown, foi que havia chegado em todo o estado pelo menos a 80%, né? Muitas cidades e, por exemplo, como os hospitais privados aqui de Salvador já atingiram 100%, né, segundo os números divulgados. E isso seria um motivo para que, por exemplo, 381 cidades, boa parte do estado, agora esteja sob regime de lockdown, né? Já na sexta-feira passada foi determinado aí que haveria o lockdown a partir das 20 horas, né? Até as 5 da manhã, ou seja, só estariam permitidas as atividades aí de serviços essenciais que eles estão chamando, né? Farmácias, hospitais, equipes de saúde e trabalhadores de setores essenciais. E agora foi anunciado, né,
na manhã de hoje, a intensificação desse processo. Amanhã, né, na sexta, começaria aí um lockdown a partir das 17 horas, né, com uma restrição escalonada, sendo que o comércio fecharia às 17 horas, né, os bares e restaurantes às 8, os shopping centers às 20 horas, né, e aí manteria, por exemplo, o delivery, né, até às 23 horas, né, isso, e até às 5 horas, tudo isso até às 5 horas da manhã, né. Bom, assim como acontece em várias outras cidades, né, a gente vê um exemplo aí, Araraquara, né, que tem sido um péssimo exemplo, né, que aliás é um prefeito do PT, né. A gente já viu no final de semana passado o exemplo que, ao decretar esse lockdown, a população atemorizada, né, por quanto tempo vai durar, por toda a situação, correu aos supermercados, né, para poder garantir mantimentos e tudo mais. Tem gente que já não tinha mesmo, aí vai pedir até emprestado, né, trabalhador, e acaba gerando mais filas nos supermercados, nos postos de combustível, nos pontos de ônibus, nas estações de trem e metrô, né, porque também você tem um horário menor, né, de circulação, então as pessoas correm e acabam ficando com horário restrito de circulação, o que demonstra ser uma medida nada inteligente, né. Nós temos aí um vídeo de um trabalhador aqui de Salvador que fez na estação da Lapa, que é a principal estação de ônibus e metrô integrada aqui de Salvador, para vocês verem a situação aí. E aí, galera, beleza? Como é que estão vocês? Tô na rua ainda. Veja a maluquice que o outro fez no toque de recolher. Olha só a maluquice tanto do prefeito como do governador. Olha a maluquice deles. Olha a multidão. Ó, 5 horas da tarde aqui na Lapa. Olha a quantidade de gente. E não sei quem foi o maluco, o débil mental, o acéfalo, que colocou essa ideia de recolher. Agora o pessoal tudo se junta no mesmo horário, fazendo aglomeração, sem colocar ônibus e metrôs adequados. Olha pra isso, galera. Você está numa sociedade de gente, de doentes mentais, governador e prefeito e seus tudo acéfalo, doentes mentais. Metrô super lotado, hiper mega lotado, ônibus hiper lotado, aglomeração, né? Rebanho de maluco. Deixa o metrô funcionar direto, rebanho de idiotas. Pois é, não precisa mais de comentários, né? Detalhe, o companheiro e o trabalhador denunciou, exagerou, não está no máximo ainda aí. 5 horas ele começa a ficar mais cheio. Às 18 horas aí sim, aquela plataforma ali, que é bem estreita, fica totalmente tomada. E se aprofunda nessa situação. Pois é, Vetter, a gente vê aí a demagogia dos governos aí, né, de direita e de esquerda, né? Com isso a gente vê que essa política do Rui Costa aí na Bahia e dos outros governadores também da esquerda no Nordeste, eles não têm muita diferença em relação aos governadores de direita e até mesmo da extrema-direita que a gente tem, como é o caso aqui no Sul, ou no Sudeste, Centro-Oeste e outras regiões do Brasil, né, Eric? São basicamente medidas demagógicas que buscam atacar o trabalhador em seu momento de lazer, e nunca em questões essenciais, como, por exemplo, a ampliação de turnos de trabalho, dividindo assim os trabalhadores, né? Isso em questões essenciais, lógico, mas em questões não essenciais, a paralisia dos trabalhadores
nesses setores, né? Colocar mais linhas de ônibus, colocar mais horários em circulação, mais horários de metrô. Em nenhum momento a gente vê eles fazendo nada que ataque aí o interesse da burguesia, o interesse dos patrões. Sempre à medida que os governos encontram como forma de fazer demagogia, é atacar a população em seu momento aí de lazer, restringindo bares, restaurantes. Aqui eu não sei como é que tá aí, mas a questão do acesso às praias, né? O que a gente sabe que nesses locais aí não é onde a população, o grosso de onde a população pega o vírus, né? É no transporte, é no trabalho e é agora na volta às aulas. A gente vê aí que esses mesmos científicos aí que estão fazendo toque de recolher são aqueles que apoiam a volta às aulas, que estão executando a volta às aulas. Parece que o coronavírus nas salas de aula ele não existe. Ele existe aí em bares, em botecos, não é mesmo, Eric? Bem, dito aí essa questão do da Bahia, vamos para o próximo, também a política confusa ainda da esquerda. Haddad, deixa eu ir aqui no outro. Haddad aprova nome de Luísa Trajano. Ele destaca o seguinte: tem gente no PT que tem saudade da chapa Lula-Zé Alencar, diz Haddad sobre Luísa Trajano como vice. Bem, pelo visto aí, esses setores ligados à ala direita do PT estão querendo enterrar de vez o PT no que tange a questão eleitoral, mas o partido enquanto organização dos trabalhadores, não é mesmo? Porque aqui a gente está falando, Eric, de uma grande capitalista aí do setor varejista. É um Luciano Hang do Centrão, não é mesmo? Pois é. Como a gente falou de demagogia aqui, ninguém, vamos dizer assim, melhor para fazer demagogia do que um patrão, né? Os trabalhadores bem sabem que é a demagogia que os patrões fazem, né? Quando eles precisam dos trabalhadores, você precisa fazer hora extra, como a gente chama de hora besta, né? Quando você precisa chegar mais cedo sem receber, quando você precisa produzir mais sem receber nenhum centavo a mais, aí você sabe que o trabalhador é tapeado, né? Mas na hora que é para cortar salário, né? Como o Bolsonaro autorizou aí, você sabe que invariavelmente aí esses empresários aí, principalmente os grandes como ela, fizeram isso, né? Mas principalmente deixar claro o seguinte, que essa proposta aí de setores da esquerda, e especificamente do PT, em primeiro lugar, deixa claro que há setores que querem deixar o Lula de lado, né? Querem tirar o Lula das eleições, né? Como se ele fosse assim uma bolacha quebrada, né? Sei lá, um produto consumido já no fim da vida e que é preciso forçar substituí-lo por qualquer porcaria aí, até uma porcaria que seria inimigo dos trabalhadores, né? Porque patrão é patrão, seja ele demagogo, pouco demagogo ou muito demagogo. E é o caso da Luísa Trajano. Ela é uma grande empresária, apesar de se colocar, ela fez parte do governo Dilma. A produção pode colocar algumas imagens aí que pode mostrar, relembrar aí, ela fez parte do governo Dilma aí como, se eu não me engano, secretária de micro e pequenas empresas e esses setores aí, exatamente. Fez muita demagogia com pequenos empresários e tudo mais, mas essencialmente, como empresária, como a classe que ela né, na burguesia, ela visa atender os interesses da burguesia, né?
E outra coisa também, queria destacar é o seguinte, que a colocação do Haddad está completamente equivocada, né, de comparar o momento político em que foi feita a, vamos dizer assim, entre aspas, a aliança aí do Lula com o vice José Alencar, né, que também é um mega empresário aí do país, até maior do que ela, que aliás foi um apoiador da ditadura, não tem nada a ver com o momento atual. Né? É querer inventar uma fórmula, é querer fazer uma bruxaria política, né? Porque o momento não tem nada a ver. O momento lá atrás tinha a pressão de toda uma situação política desenvolvida no Brasil e na América Latina, né? O Brasil vinha de vários anos aí de uma política de fome implantada pelo governo FHC, né? Privatização, expoliação da renda dos trabalhadores, e a pressão social era muito grande, desde os anos 80 e que se aprofundou durante os anos 90. Isso também tinha pressão de todo o continente, né? E para evitar que a situação estourasse, né, no Brasil e ficasse ainda pior, vamos dizer assim, a burguesia permitiu primeiro que o Lula chegasse ao poder, né, cheio de amarras, né, inclusive com a famosa carta, né, que só faltou registrar em cartório, né, para dizer que não ia entregar a economia, que não ia fazer moratória, e etc. E botar um vice também faz parte disso, um vice como um grande empresário, assim como colocar o ministro da Economia, outro representante de banqueiros, tudo mais, tudo isso. O que não tem nada a ver com o momento atual, né? O momento atual em que o Lula, que continua sendo a principal expressão política do país, no sentido dos trabalhadores, e que os trabalhadores têm de fato confiança, né, e já sabem o que esperar com Lula, né, já tem uma experiência vivida da classe trabalhadora, está sendo alijado dos seus direitos políticos, alijado da disputa eleitoral, né, não da disputa política, mas da disputa eleitoral, sim. E há um setor da esquerda, inclusive dentro do próprio partido dele, que querem descartá-lo, né? Simplesmente já planejando uma substituição. O Haddad se colocou alguns dias e que iria botar o bloco dele na rua, e agora já está lançando outro candidato que é uma mega empresária aí. Não tem nada a ver, e não podemos deixar de esconder essa questão de querer tirar o Lula da jogada. Isso aí, Veta. Isso aí. Importante destacar que nessa colocação tem uma ilusão de que o centrão, que essa pessoa representa, ela poderia se deslocar aí em apoio ao PT. Quando, na verdade, inclusive, isso daí recentemente, na disputa eleitoral na Câmara dos Deputados, né? Eles são uma base de sustentação, uma base de apoio do bolsonarismo. Então, nesse sentido, a única alternativa aí que o PT tem, se ele quer recuperar aí seus ganhos eleitorais, seu capital político, é apostar na polarização política. E o único candidato capaz de mobilizar os trabalhadores nesse sentido, de fazer crescer a polarização política nesse sentido, é o Lula. E é nesse sentido que o Haddad deveria tá mencionando, né? Esses elementos aí da ala direita do PT, uma coisa que dificilmente a gente vê eles falando é do Lula. Sempre falam aí de elementos super direitistas, etc. Mas o que verdadeiramente tem potencial de ganhar as eleições, que é o Lula, a gente não vê eles falando. O que está por trás disso, Eric, é a sustentação aí que esses setores buscam dar para o regime político. A gente viu aí com a questão da prisão do deputado bolsonarista que esses elementos aí da esquerda têm muita ilusão ainda com as instituições da burguesia.
Bem, falando em ilusões da esquerda, Biden usa a ciência para apoiar medidas de Trump contra imigrantes. O governo Biden se apoia em uma medida de Trump para expulsar imigrantes durante a pandemia. E outra informação é que o governo Biden reabre campos de concentração. Aí está o resultado da política de frente ampla, a política do mal menor. Me parece, Eric, que a esquerda, ela até nesse sentido, ela tem dificuldade em ver que o mal menor, na verdade, é um mal maior, né? Com certeza, né? A gente vem batendo essa tecla aí, no caso dos Estados Unidos, aí das eleições, desde a campanha eleitoral, e o que se reproduziu a campanha eleitoral daqui, e continua até agora também como sendo uma pauta da frente ampla, essa história do mal menor, né? Já que não em tese, não podemos colocar alguém que queremos ou alguém que sonhamos, né, dizem eles, temos que evitar que fulano fascista, no caso lá foi o Trump, temos que tirar o Trump a qualquer custo, aqui temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo, e seja contra quem for, seja para colocar qualquer um, né, que é o que a gente tem deixado claro que é uma política suicida, né? E aí vamos demonstrando aqui, vamos dizer assim, dia após dia, principalmente no caso do Biden, né, que já, vamos dizer assim, a metrópole, né, ela faz a política principal e depois ela dissemina para suas colônias, né? E o Brasil, como um país ainda colonizado pelo imperialismo norte-americano principalmente, a gente sabe que uma das alternativas é o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Biden. Então aí a gente já denunciou que o Biden já fez bombardeio em países como na África, né, na Somália, vários bombardeios na Somália, já tem feito muita demagogia aí com as pessoas que assumem o seu governo, né, negros, LGBTs, imigrantes, tudo mais, atacando os países oprimidos como o Irã, como Rússia, como Venezuela, inclusive reconhecendo o golpista Juan Guaidó. E esse aqui é mais um caso, né? Produção, se tiver as imagens, pode colocar, que a gente tem falado que são verdadeiros campos de concentração, né, que foi inaugurado para crianças, né, inaugurado pelo Donald Trump em março do ano passado, que por dentro é assim, tudo bonitinho, tudo preenchido de papel infantil, né, decoração infantil, mas, na verdade, é um campo prisional para crianças, né, porque a gente lembrar aqueles acontecimentos lá atrás, teve aquela marcha gigantesca aí de hondurenhos, né, e outros povos aí tá aí o pessoal aí detido com seus filhos, né? Muitos deles foram separados dos seus filhos e, inclusive, há centenas de crianças ainda separadas dos seus pais, e os pais, segundo as autoridades norte-americanas, não estão sendo localizados. Claro, muitos. A criança ficou presa nesses centros aí, foram deportados, separou, né? A situação é crítica, ninguém sabe como essas pessoas estão sobrevivendo, né? E é isso que de fato é. Aí tá as imagens aí, é um campo de concentração para crianças, né? Na verdade. E inclusive foi aprovado aí, quer dizer, aprovado não, né? O governo Biden vai continuar a política de não só extraditar as pessoas que tentarem adentrar aí o território de forma ilegal dos Estados Unidos, como também vai expulsar, que quer dizer o seguinte, que o deportar exige um rito, né? Um rito burocrático, manter a pessoa, passar pela imigração, que para eles tem um custo. E expulsar é uma coisa muito mais sumária, né? Muito mais rápida, e utilizando aí
o argumento da pandemia, que foi o mesmo utilizado pelo Donald Trump desde o ano passado, que essas pessoas, se adentrarem ao território norte-americano, poderiam estar infectadas, né, aumentando o risco da disseminação da pandemia nos Estados Unidos, que é uma piada, né? É uma piada porque desde o governo Trump, que praticamente nada fez para combater a disseminação da pandemia nos Estados Unidos, que é o país onde a pandemia mais se alastrou e mais mortes tem causado, né? Ultrapassou essa semana mais de 500 mil mortos. Falou para a população até para tomar desinfetante, né? Aqui o maluco daqui falou para tomar cloroquina, né, que causa ataque cardíaco e outros efeitos colaterais gravíssimos nas pessoas. O de lá falou para tomar desinfetante, né? Então, a gente vai pontuando aqui como é a política demagógica de aliança aí de frente ampla com a direita e com esses setores aí que, na verdade, são inimigos da população, né? Como lá nos Estados Unidos. Exatamente. Outra coisa importante destacar é que, ao mesmo tempo que o Biden faz esse ataque aos imigrantes, ele coloca aí na Secretaria de Educação do seu governo um latino, né? Então, enquanto ele faz demagogia com a suposta diversidade do seu gabinete, ele expulsa e joga em campos de concentração milhares de imigrantes mexicanos. Como a gente mostrou aí, inclusive muitos deles são crianças. Na prática, ele está apoiando aí as medidas do Donald Trump, que foi aí o espantalho utilizado para levar Biden à presidência, né? É assim que o identitarismo é na prática. Minorias no governo, mexicanos nos campos de concentração. Bem, o governo da Venezuela expulsa embaixadora da União Europeia. Maduro dá 72 horas para a embaixadora deixar o país. É importante defender aqui a decisão do governo Maduro, né? Nada mais é que uma resposta da Venezuela às sanções que esse bloco, o bloco europeu do imperialismo, impôs ao país. A União Europeia havia imposto sanções contra os 19 funcionários venezuelanos, que incluíam um congelamento de bens e a proibição de entrada nos países. Gostaria de mencionar um pouco sobre essa política do governo Maduro, companheiro. Pois é, e aqui é uma situação que vem se prolongando, né? Inclusive tem a ver com a pressão do imperialismo norte-americano, que, como eu falei, continua reconhecendo aí o golpista e criminoso Juan Guaidó como uma coisa que ele nunca foi, como o presidente da Venezuela, né? A população elegeu majoritariamente Nicolás Maduro já em 2018, reelegeu, né, como presidente. E essa questão da expulsão da embaixadora da União Europeia tem a ver com as provocações, né, da União Europeia, que tem passado por cima de vamos dizer assim, toda a política diplomática da Venezuela, né, de mostrar a situação, de dialogar com os países, de dialogar nas Nações Unidas. O embaixador aí da Venezuela, o Jorge Arreaza, né, ele é um dos embaixadores mais ativos aí no mundo, na questão dos direitos humanos, na publicidade dos atos do governo, né? Está sempre nas, vamos dizer assim, nas câmaras lá da ONU, colocando o país, né, à disposição, o governo do país à disposição para negociar, inclusive com a direita golpista, né? Uma coisa, inclusive, que nós do PCO aqui dizemos que é um erro, né, até ser tão leniente como o governo venezuelano é com a direita golpista.
a qual já deveria ter prendido o Guaidó e todos esses criminosos que cometeram atentados, assassinaram pessoas nas ruas com as guarimbas e com outras atitudes, né? Mas o governo Maduro tem feito muito esforço de negociação, inclusive com esses golpistas, né? Com países que não têm respeitado em nada o governo da Venezuela, como a própria Espanha, né? A Inglaterra, né? Que deu o direito aí ano passado do Guaidó acessar reservas de ouro da Venezuela que estavam depositadas em bancos ingleses, né, de forma totalmente ilegal, né, e está sendo disputado aí através de cortes internacionais, né, e essa expulsão é mais um resultado disso, né, porque a União Europeia tem utilizado as suas autoridades, algumas delas, né, para manter essa pressão sobre a Venezuela, né, utilizando inclusive situações irreais, como denunciar que o governo mantém a população sob intensa repressão, não trata a questão da fome no país e tudo mais, o que a própria ONU, inclusive, na semana passada, outra, vamos dizer assim, não é embaixadora, mas é outra comissária dos direitos humanos do Comitê de Direitos Humanos da ONU, fez completamente o contrário. Ela, inclusive, nós noticiamos aqui no DCO, ela passou 15 dias no país, viajando livremente pelo país, entrevistando pessoas, conversando com autoridades, conversando com todo tipo de pessoa que ela achou importante, né, em várias regiões do país, e concluiu, vamos dizer assim, categoricamente, que as sanções econômicas contra a Venezuela, né, unilaterais do imperialismo, principalmente dos Estados Unidos, são a principal causa, né, das dificuldades materiais da população da Venezuela, que passam dificuldades de alimentação, de medicamentos, de acesso a atendimento médico, tudo isso. E, vamos dizer assim, pediu, né, a todos os países que aplicam algum tipo de sanção que suspendessem imediatamente essas sanções, né. Aí, estranhamente, uma semana depois, você tem novos ataques aqui da União Europeia, que nessa quarta-feira, né, ontem, decretou, vamos dizer assim, que eles chamam sanções, né, contra 55 autoridades do país, do governo, né, todas elas ligadas ao governo, né, como o comandante de polícia, o governador do estado de Zulia, Omar José Prieto, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, 2 deputados da Assembleia Nacional, ou seja, né, uma coisa que a própria ONU, né, representando os interesses do imperialismo, a gente sabe, diverge, né. Vários países já reconheceram da própria União Europeia, que o Juan Guaidó não tem mais nenhum status de presidente fictício, mas mesmo assim continua-se, né, a manter medidas de pressão sobre o país, né. Exatamente. Bem, vamos dar uma passada no chat, cumprimentar os companheiros que estão participando. Sou eu, Carla Silva, Márcio Ramos, Maria Ângela Abduch contribuiu com o superchat, muito obrigado, companheira. Sou eu, contribuiu com o superchat também, muito obrigado. Neide M, Tomi Leverga, e são esses. Muito obrigado aqui participando no chat, aos companheiros que contribuíram. Seguindo com a pauta aqui, última pauta do nosso programa,
Castelo Branco presta contas para os especuladores. Diz ele: entregamos nossas promessas. Vice-presidente demitido da Petrobras. Realmente, eles entregaram a promessa deles de entregar a Petrobras. Só no quarto trimestre de 2020, a Petrobras lucrou 40 milhões de reais. Mas, enquanto isso, o preço do combustível está a R$5. O país inteiro aí tem que pagar para sustentar e ampliar, inclusive, os lucros dos tubarões aí da indústria petrolífera. Não é mesmo, Eric? Exatamente. Você vê que esse anúncio aí de que de mais um lucro bilionário, que aliás é pequeno, viu? Que a Petrobras já teve lucros maiores, serve simplesmente a alimentar especuladores financeiros internacionais, né? Porque aqui a gente se pergunta, o lucro de uma estatal, de uma empresa que é criada, desenvolvida com recursos da população, precisamos deixar muito claro, principalmente a Petrobras. A Petrobras, que é uma empresa foi criada nos anos 50, né, no governo Vargas, foi desenvolvida, né, suas pesquisas, seu patrimônio, tudo com o dinheiro e com o conhecimento e com a força de trabalho, principalmente, da classe trabalhadora brasileira, mas o retorno não é para o povo brasileiro. O retorno é para os ditos investidores internacionais. Entendeu? Então, até, vamos dizer assim, dentro da lógica capitalista, isso não faz o menor sentido, né? Faz sentido lógico, para quem está lucrando, né? Que não é o povo brasileiro. Então, como a gente vê aí, como foi a chamada da notícia, né? O presidente, ou agora ex-presidente Castelo Branco, prestou contas aos acionistas como seus donos, né? Assim como o próprio Bolsonaro faz. Já falou várias vezes que ele é um funcionário dos grandes industriais aí, dos banqueiros, né? Cumpriu o papel dele, ou seja, vendeu várias unidades da Petrobras, né, a preço de banana, vendeu vários campos do pré-sal também a preço de banana, né, a um preço irrisório, né, vendeu unidades de atividades associadas como termoelétricas, bioquímicas, né. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tinha, que era da Petrobras, foi criada pela Petrobras uma empresa muito inovadora, que era agora me fugiu o nome, veio na cabeça, que trabalhava com a questão dos biocombustíveis, né? Daqui a pouco eu lembro. Foi inovadora, né, nessa questão no mundo, quando o mundo não queria investir há 15 anos atrás em biocombustíveis, vendeu, né, se desfez aí de várias unidades de produção de fertilizantes, como a Fafem no Paraná, aqui na Bahia também, está aí vendendo refinarias, né, tudo isso para quê? Para saciar, né, a ânsia dos grandes capitalistas internacionais que precisam aplacar suas perdas com a crise que eles próprios criaram, né? Preciso deixar claro que os trabalhadores brasileiros, né, não só os trabalhadores da Petrobras, devem enfrentar, né, toda essa sanha de privatização do governo Bolsonaro. Já deixou claro aí que ele não consegue, né, mas ele quer privatizar tudo que for possível aí, né, entregar aí na mão dos banqueiros para explorar ainda mais. E, como a gente bem sabe, privatização significa, em primeiro lugar, demissão, né, cortar logo um monte de vagas de trabalho, aumento dos custos, porque os capitalistas eles querem aumentar as margens de lucro deles, né, que o Estado pode ter, nem precisaria ter margem de lucro, né, mas essa é outra conversa. E
exploração ainda maior do patrimônio nacional, né? Então, é preciso que os trabalhadores se unifiquem a categoria dos petroleiros, unifiquem a luta dos trabalhadores de outras categorias que estão sendo atacados, como a minha, bancários, né, e outros trabalhadores, para enfrentar essa sanha privatista e a entrega da classe trabalhadora brasileira, né, para os especuladores internacionais. Exatamente. Bem, dito isso, a gente vai finalizando por hoje o J5. Você acompanha aí a nossa programação 24 horas no ar. Então, logo mais teremos o programa Zona do Agrião. Ainda hoje, comando de greve, resumo do dia e muito mais. Não perca a programação, a grade completa da Causa Operária TV. Eu e o companheiro Eric estamos aqui todas as quintas e esse programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde. Gostaria de se despedir, Eric? Sim, é isso aí, companheiros. Obrigado, Vete aí, os companheiros da técnica aí. E sábado, todas as ruas, pelo fim da Lava Jato, pelo restabelecimento dos direitos políticos do Lula, né? Nós estaremos aqui, estamos indo para Brasília daqui a pouco, outros companheiros estão indo para São Paulo, vai ter ato em São Paulo, no Rio, em Brasília, tá aí o card, Lula livre, Lula candidato, Lula presidente no MASP, no sábado às 15 horas, também aí o card de Brasília, em frente ao STF. Os companheiros do Centro-Oeste é obrigatório, tem que se dirigir aí a Brasília, e temos que reivindicar aí no Rio de Janeiro também, né, em Copacabana, no posto 2, às 10 horas, né, na parte da manhã. Isso aí, e tem outros atos também em outras cidades, para, vamos dizer assim, refletir toda a vontade popular, né? Não é invenção nossa, nem de qualquer outro grupo político, simplesmente a vontade do trabalhador que Lula seja candidato e que possa ser presidente novamente. Então tá, companheiros. Por hoje é tudo e até a próxima.